Então essa foi a apresentação geral aí do porto, para vocês terem uma visão mais ampla. Pode pôr uma imagem aí, por favor. E agora eu vou tentar explicar um pouquinho do funcionamento do porto para vocês, né? Aqui nós temos um sistema de trabalho bem sui generis, bem diferenciado, porque mistura colaboradores, servidores concursados do Estado de Santa Catarina com a SCPAR, que também são concursados, só que são um outro regime de trabalho, né? Os da SCPAR, como o caso do Cleverton, são seletistas, os servidores do porto, que eram da antiga autarquia, são estatutários, né? E nós temos também muitos terceirizados que trabalham no porto em diversas empresas que ajudam na operação portuária, na parte de limpeza, na parte de segurança, na manutenção. Então, é um complexo de trabalhadores que se envolvem com o porto, né? Então, o porto é um grande gerador de oferta de emprego de mão de obra, né? Vocês conhecem o órgão, talvez aqui alguém tenha algum parente que trabalha no órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. E o órgão também faz concurso e lá tem 4 categorias, que são os conferentes, os estimadores, os arrumadores e os vigias, né? E essas pessoas são encarregadas diretamente da operação, eles são contratados para fazer o carregamento e o descarregamento dos navios. Eu estava falando que nós temos aqui servidores diferentes no porto, né? Porque antes da SCPAR assumir o porto de São Francisco do Sul, São Francisco do Sul era uma autarquia do estado de Santa Catarina. Essa autarquia ela é criada por lei e ela foi extinta em 2017 também por força de lei. Aí os funcionários que eram da antiga autarquia, que é o caso do Vanderlei, que é o meu caso, eu inclusive faço parte da guarda portuária e agora eu estou cedido para a comunicação, para ajudar eles na comunicação, porque eu já era fotógrafo antes de entrar no porto, né? Já trabalhava com filmagem e tal. Esses vídeos aí foi eu que fiz como drone do porto, né? Então esses servidores que eram da antiga autarquia, quando foi extinta a autarquia, nós fomos cedidos para a Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria de Infraestrutura nos empresta para a SCPAR para a gente continuar trabalhando no porto. Então um sistema bem complexo aí de mão de obra no porto de São Francisco do Sul. Então vamos diretamente aqui para a área física do porto, né? Falando em área física, nós estamos na Baía da Babitonga. Então o nosso porto ele fica numa área protegida, é uma área onde o mar aberto não chega, então não tem ondas grandes como no mar aberto, isso facilita a navegação e a profundidade da Baía da Babitonga facilita a entrada de navios que tem um grande calado, né? Que é aquela parte do navio que fica para baixo d'água, que é onde vai a maior parte da carga dos navios, né? Inclusive os navios de container que nós não recebemos no porto de São Francisco do Sul, que quem recebe é Itapuá, tem muito container para baixo também do porão dos navios, a gente enxerga só uma parte aqui em cima, né? Então essa questão de ser uma área abrigada, geograficamente privilegiada para receber navios, fez com que desde o início da história de São Francisco do Sul recebesse navegadores. Vocês devem ter estudado em história que os franceses chegaram aqui logo depois do ano 1500, ali, se não me engano, 1506, por ali, né? Então, porque justamente uma área abrigada, que era fácil das embarcações entrarem. E a primeira instalação portuária, vocês viram uma data no vídeo ali, foi em 1900, ali no centro histórico, perto da escola de vocês, ali para baixo, pertinho da onde é o restaurante Portela, ali naquele canto ali, foi o primeiro pier de atracação de navio. Aqui no nosso porto foi inaugurado em 1955, né, essa estrutura nova aqui. Inclusive na época não tinha essa parte maior aqui, o porto era menor, esse berço de atracação também não existia no início, foi construído depois, né? Então essa estrutura do porto aqui, nós hoje contamos com 4 berços de atracação. O berço é como a gente chama o local onde os navios atracam, certo? Então nós temos o 101, 102, 103 e 201. E o outro lado é a parte privada, é o TESC, é a parte que o Porto Público de São Francisco arrendou para o TESC. E o TESC tem o 300, 301 e 302, tem 3 berços. Então se o porto estiver bem cheio ali, nós vamos contar com 7 navios, quando ele está mais cheio. É o que o porto consegue. E ali, hoje aqui esse berço menor aqui tem os revocadores, né?
Porque como os navios ali são muito grandes, aquela parte menor ali muitas vezes não dá para o navio atracar ali, a não ser quando vem navios pequenos, navios ali de até 150 metros. Porque esses aqui, a maioria, eles têm 220, 230 metros de comprimento, por 34 de largura mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, 220 metros dá 2 campos de futebol, né? Quem já jogou futebol 11 aí, da rapaziada, sabe que é cansativo atravessar um campo de futebol correndo. Então vocês vejam o tamanho que tem no navio. Vamos passar o vídeo aí para nós ir vendo as imagens e aí a gente vai explicando para eles. Vamos parar aqui para falar do corredor de exportação. Então, qual é o principal produto que o Porto trabalha hoje? É grãos, né? É soja e milho. O soja em maior quantidade. E o soja e o milho nós exportamos aqui nesse berço aqui que é o 101, que é onde tem os dois shiploaders, né? Que são essas girafonas gigantes aqui, ó, que jogam o grão dentro do porão do navio. Esse grão ele vem tanto da Terlogs quanto da Bung, quanto aqui do terminal Graneleiro também. Eles chegam em São Francisco do Sul por em caminhões e de trem, né? Eles são armazenados nos silos, né? E dos silos eles são transportados por esse corredor aqui, essa esteira. Aqui tem duas esteiras de borracha em forma côncava, assim, né? Em forma de U, onde os grãos são transportados em cima até chegar na ponta aqui onde eles vão carregar os navios. Se não chover, se o tempo estiver bom, em 2 dias eles conseguem carregar 50 a 60 mil toneladas do porão do navio aí. E isso vai principalmente para a Ásia, né? O maior comprador do soja brasileiro é a China. Tá? Pode passar então. Quais outras mercadorias que o Porto trabalha do ponto de vista de exportação? A maior parte da exportação, então, elas são os grãos e a gente exporta também madeira e papel, principalmente. Tá? As outras mercadorias que transitam pelo porto, elas são importadas, que é o fertilizante, que vem muito fertilizante, que, como aqui esse navio aqui está descarregando fertilizante, utilizando o grab, que é essa concha gigante aqui, uma concha dessa daqui, consegue pegar lá no porão do navio 5 toneladas numa conchada só. Esse guindaste, ele traz esse fertilizante do porão do navio e larga nesse equipamento aqui que nós chamamos de funil, que na verdade é um grande funil, que a boca dele é larga e lá embaixo ele afina assim para poder largar certinho em cima da caçamba dos caminhões. Então o caminhão passa embaixo do funil, carrega e depois leva essa carga para fora do porto. E para que esse trabalho ocorra de forma sustentável ecologicamente e não venha a ocorrer vazamento de fertilizante no mar, utilizamos essas lonas aqui, ó. Essas lonas elas são colocadas do navio até em cima do cais aqui. Se algum grão cair da concha lá do grave, ela vai acabar caindo em cima do cais e depois ela é varrida e não vai parar dentro do mar, né? Então essa é uma preocupação com o meio ambiente aí que se tem, né? Outras cargas, então, além dos fertilizantes daí tem diversos tipos. Você sabe que o fertilizante então, ele vai ser utilizado na agricultura para aumentar a produtividade, né? Então, se o solo está fértil, ele está adubado, a produtividade vai ser muito maior, né? Então, por isso o Brasil importa muito de países como a Ucrânia, que agora está em guerra com a Rússia, mas é um dos maiores exportadores para o Brasil de fertilizantes, né? A Rússia também, a gente compra muito fertilizante da Rússia. E aí vem potássio, vem a ureia, né? diversos produtos aqui. Nós recebemos também muito material siderúrgico, como vocês estão vendo ali as bobinas de aço que transitam em cima dos caminhões aí. Olha como elas são tiradas da... Retorna um pouquinho ali, por favor. Elas são lingadas com esses ganchos aqui, ou com essas correntes gigantes, né? No porão do navio. E ali elas são descarregadas em cima do caminhão, diretamente, sabe? E aí entra o trabalho dos arrumadores aí, que são do Ogmore. Eles é que fazem a lingada da carga, que é o engate ali com os ganchos do guindaste, pode tocar. Então essas bobinas são extremamente pesadas, aí chegam a 7 toneladas uma bobina dessas. Por isso que nos caminhões vai 1, 2, 3 no máximo, né? Porque elas são realmente muito pesadas. Nós temos aí o trem, que eu já falei para vocês, que é responsável por trazer grande parte dos grãos aí para o Porto de São Francisco do Sul.
Aqui é onde eu falei também primeiro local de atracação de navios. Ó. Aqui hoje é o Museu do Mar, aqui nessa região, né? Então atracaram o navio lá e aqui, ó. Só uma pergunta. Diga. Quantos anos atracavam nesse navio? Nessa época aí era 2 navios, ó. 2 navios de porte grande aí que podiam atracar. Mas cada vez mais os navios estão aumentando de tamanho, né? Então existem navios no mundo hoje que nós não conseguimos receber aqui no Porto de São Francisco do Sul, porque na saída do nosso canal lá tem uma curva que esses navios muito grandes não conseguem fazer. Por isso que agora vai ser feita uma dragagem lá, que foi contratada pelo Porto, para aumentar a possibilidade da Baía da Guarapuava receber navios maiores, principalmente para o Porto de Itapoá, que existem navios de container com mais de 300 metros, né, que hoje não conseguem atracar e vão poder vir para Itapoá depois. Ali nós temos o soja no porão do navio, a soja, né, no porão do navio. Pode botar. Essa é uma imagem assim feita de cima, né? Aí ó, esse aí já está quase todo carregado, pronto para ir embora, né? Aí 244 mil metros quadrados é a área do porto, né? 1,5 km de cais dessa ponta até lá. Então temos que andar de ônibus, porque cansa de caminhar dentro do porto. Esses são os berços de atracação que eu falei para vocês, todos numerados, né? Pode deixar rodar. Deixa rodar para nós acelerar, para a galera seguir para a visita. Aí fala da questão do acesso marítimo, né? Vocês devem ter visto na imprensa que está sendo feita uma dragagem de manutenção agora no porto, que é para manter a profundidade do canal, porque devido ao processo natural de erosão, que vocês já estudaram, o processo de erosão também, né? Sedimentos vão se acumulando no fundo da baía e aqui da nossa dársena, né? Que é o local onde os navios manobram e atracam. E esses sedimentos eles vão limitando a profundidade. Então, de tempos em tempos, o Porto de São Francisco é responsável por fazer essa dragagem, para manter a profundidade do canal e para que os navios de até 14 metros de calado consigam atracar no porto. Essa dragagem está sendo feita agora nesse momento, né? Vamos adiante aí. Estamos chegando no fim praticamente da nossa apresentação. Aí é como as turbinas vêm acomodadas no porão do navio. Vejam como é profundo, como é grande esses porões, né? Como são grandes, né? Lá as máquinas trabalham lá dentro, esses guindastes têm tanta força que eles conseguem colocar aquelas escapadeiras, aquelas patrolas, máquina grande, eles conseguem colocar lá dentro desse porão. Ali tem fertilizante naquele navio ali. Então basicamente é isso. É um porto com grande movimentação, um dos maiores portos do Brasil, o maior de Santa Catarina, né? Que trabalha muito com fertilizantes, com grãos e material siderúrgico. Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta aí que eu puder responder, estou à disposição. Nada? Eu vi que o pessoal está saindo, acho que estão procurando banheiro, né? Tem um banheiro aqui dentro, ali atrás daquele quadro ali. Se alguém precisar usar, ó, aqui atrás dessa mesa tem um banheiro, tá? Não precisa ir lá fora daí. Então agora nós vamos dar um tempo aí para fazer um lanche. Depois do lanche vocês vão vestir o capacete e o colete, que é o EPI obrigatório para nós ir para a área operacional, tá?